amigos do Inteiro Teor, mantendo o nosso compromisso semanal, a gente está aqui para mais uma resposta da coluna do Aplica ou Não Aplica. E a nossa conversa de hoje diz respeito ao cumprimento provisório de sentença. Qual o regime aplicável ao cumprimento provisório no CPC de 2015? Lembrando que o cumprimento provisório é a possibilidade que se abre ao vencedor de determinada demanda, ao exequente, ao credor, de se satisfazer, de executar determinado pronunciamento judicial, uma sentença, um acordo, uma decisão, mesmo que contra aquele pronunciamento tenha sido interposto um recurso e esse recurso seja desprovido do efeito suspensivo. Então, o legislador, o texto normativo, permite que o exequente, o vencedor de determinada demanda, execute, se satisfaça antes do trânsito em julgado. Daí o cumprimento provisório de sentença, que se contrapõe ao cumprimento definitivo. Então, se não tiver o efeito suspensivo, se aquele recurso que impugnou aquele pronunciamento, aquele título executivo judicial, não for dotado do efeito suspensivo, está aberto o caminho para o cumprimento provisório. Lembrando, nos termos do artigo 995, que, via de regra, os recursos eles são desprovidos do efeito suspensivo. Então, a interposição do recurso não impede a eficácia de determinada decisão. Daí o caminho aberto para o cumprimento provisório. Mas, afinal, qual é o regime do cumprimento provisório? Primeiro tem que ter requerimento do exequente. Na verdade, a gente vai destacar aqui 4 pontos. O primeiro deles, só para a gente se situar, é o requerimento do exequente. Quem tem que requerer é o exequente, que é o principal interessado aí na execução provisória, no cumprimento provisório. Então, ele vai avaliar se é o caso realmente de procurar a satisfação, executar aquele pronunciamento antes do trânsito em julgado. Então, primeiro ponto, requerimento do exequente. Segundo, responsabilidade objetiva. É ele quem responde objetivamente, é ele exequente, que está deflagrando aquela execução provisória, aquele cumprimento provisório antes do trânsito em julgado daquele título, né? Então, ele responde objetivamente por eventuais prejuízos causados ao executado, se aquele recurso que foi interposto pelo executado for conhecido e provido. É o exequente que se responsabiliza independentemente de culpa, daí a responsabilidade objetiva. O terceiro item que o texto normativo traz dentro do regime do cumprimento provisório, prestação de caução. Então, a caução, ela tem que ser prestada, funciona como uma contracautela. Da mesma maneira que o legislador permite que o exequente se satisfaça antes do trânsito em julgado, ele protege, por outro lado, o executado, que fica protegido aí com a prestação de caução, que pode ser dispensada. Então, o artigo 521 do Código dispensa em algumas circunstâncias a caução. O quarto item que a gente queria destacar é o retorno ao estado anterior se houver reforma ou anulação do título. Então, se o recurso for conhecido e provido, né, reformando ou anulando o título, se volta ao estado anterior e se reparam os prejuízos causados ao executado. Só um detalhe que agora veio expresso em relação ao Código de 73. Esse retorno ao estado anterior não prejudica terceiros. Se um terceiro eventualmente alienou um bem em leilão, né, aquele título que ensejou a execução provisória se retorna ao estado anterior, então o executado vai ter reparado os prejuízos que ele eventualmente tenha sofrido, mas se já houver tido uma alienação de um bem por um terceiro, aquela situação permanece e o terceiro não vai ser prejudicado. Então, retorno ao estado anterior. Esses eram os 4 pontos que a gente queria destacar, né, referentes ao regime aplicável ao cumprimento provisório. Tem mais detalhes no nosso site, outras colunas além do Aplica ou Não Aplica, aparece lá, www.inteiroteor.com.br. Até uma próxima.